Meus amigos, no último dia 30 de junho ocorreu o UFC Fight Night, onde tínhamos Strickland versus Magomedov na luta principal. E um dos brasileiros no card era nada mais nada menos que um dos parceiros de treino de Charles do Bronx. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Brabo MMA. E olha só, apesar de ser uma luta preliminar, que teoricamente é aquelas lutas lá do iniciozinho do card, que de repente não chamam tanta atenção, é uma luta mais morna, muito pelo contrário, amigos. Ela chamou muita atenção pela intensidade do combate e o estado ensanguentado de Brenner, que mesmo com um corte gigantesco na testa, não parou de ir pra cima para tentar encerrar a luta contra o barbudo da Geórgia. A Geórgia é um país que fica na interseção da Europa com a Ásia e é uma antiga república soviética. Talvez por isso ele seja conhecido como Georgian Viking. E senhores, a luta entre o índio e o viking deu o que falar. Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu acho que a galera da Shootbox gosta de uma adrenalina e gosta de fazer os torcedores ficarem malucos assistindo a luta. É andando pra frente o tempo todo, é porrada e andando pra frente. A luta começou bem forte, com golpes bem contundentes dos dois lados. Ainda no primeiro round, aos 4 minutos e 1, Brenner meteu uma queda importante no adversário e se manteve por cima. Mas olha, vou falar pra vocês, o barbudo da Geórgia não tava bobinho no jiu-jitsu não, o cara tava bem ligado e tava bem treinado. Logo depois disso a luta voltou em pé, mas aí parceiros, vou falar pra vocês, o Georgian Viking, bom, pelo menos olhando a luta pela tela, parecia ser aqueles caras, sabe aquele cara ruim de lutar em pé? Aqueles caras magros que tem uma quina pra todo lado, onde o cara bate, pega e machuca? Essa era a impressão, olhando a luta de longe entre o nosso brasileiro e o Georgian Viking. Eu não sei de fato se o impacto dos golpes de fato tinham toda essa pressão, mas ele tinha um estilo de kickboxing bem ajustado. Tanto que faltando 19 segundos para terminar o primeiro round, ele soltou uma cotovelada no clinch, meus amigos, que deu para ouvir o impacto seco da porrada. Brenner sentiu a porrada e quase sucumbe ao adversário. Ele ainda chegou a encaixar uma sequência de socos que fizeram Brenner cair, mas mesmo assim, parceiro, mesmo depois de toda essa porradaria, ele ainda não deixou barato. Era mais ou menos assim, se a luta tivesse que encerrar ali, ele ia levar, mas ele não ia levar barato essa luta. E mesmo assim ele continuou respondendo os ataques do barbudo. E aqui, senhores, eu quero fazer uma ressalva muito importante na postura do Brenner. Uma coisa que eu observei durante a luta inteira, até mesmo um pouco antes de entrar no octógono e tal, até me surpreendeu ao longo do desenrolar da luta, foi a postura do Brenner. Assim que terminou o primeiro round, depois de toda aquela sequência, quando tocou o round, ele manteve a cabeça erguida e ainda no finalzinho ainda deu aquela encarada no barbudo, sabe, no finalzinho quando o juiz já separa, que tocou o sinal, ele ainda ficou dando aquela encarada, como quem diz assim, qual foi? Eu ainda tô aqui, qual é a parada? E eu ainda vou pra porrada. E esse detalhe, senhores, na minha opinião, ele ajudou ao georgiano ele não ir pro segundo round achando que estava dominando a luta. Eu acho que se eu fosse, na verdade, o georgiano, eu ia estar pensando, que porra é essa, meu amigo? Eu bati nesse cara, meti a minha melhor cotovelada, uma cotovelada seca, e ele ainda tá aqui me encarando, me olhando o tempo todo. E quem é que tava logo atrás dele lá no corner? Nada mais, nada menos que o nosso Charlinho, Charles do Bronx. E já na volta pro segundo round foi importante porque o Brenner já meteu a pressão nos golpes para não deixar o barbudo gostar da luta. Daí pra frente, meus amigos, foi porrada lá e cá. Luta boa de assistir mesmo. Se você ainda não assistiu essa luta, eu recomendo que vá lá e assista, porque é uma luta que vale a pena o ingresso. E foi no segundo round que Elvis levou uma cotovelada de cima para baixo, quando ele ainda estava com as costas no chão, que abriu um corte gigantesco. E eu vou falar uma coisa para vocês, o maluco do Elvis estava todo ensanguentado e não parava de ir pra cima com a cara toda cheia de sangue. Teve uma hora, assim, que eu até fiquei pensando assim, cara, ele tá parecendo o Coringa do Batman. Ele ficou meio que uma mistura de Coringa e boneco assassino, senhores. O cara não queria saber, todo ensanguentado, rindo e andando pra frente. Ô louco, meu, eu fico imaginando o que o Viking tava pensando quando ele meteu umas porradas no cara e via que mesmo assim o cara continuava andando pra frente. Quando via, putz, esse cara já tá aqui de novo e de novo. Pra quem gosta de porrada, a luta foi excelente. Nas entrevistas depois do pós-luta, o Elvis, que tá mais pra um Coringa, disse que chegou até a levar uma chamada do Charles no final do segundo round ali. Ele voltou pro terceiro round com tudo. Ele começou o terceiro round já minando o barbudo, tanto é que faltando 1 minuto e meio, o Elvis estava na base de canhoto e na saída do clinch ele meteu um cruzado que quase arranca o pescoço do Viking. Que ele foi caindo de um jeito até meio estranho, assim, meio travado, foi caindo do jeito que a porrada pegou no pescoço, o impacto
foi pressão total, que o cara foi se desmoronando, desmontando no chão. E aí, meus amigos, depois daquela porrada, foi só correr pro abraço. E eu digo mais, essa luta ela foi muito importante porque ela coloca os olhares sobre o Elvis e mostra que o garoto tem coração. Lado preocupante, é claro, né? Sempre a quantidade de golpes que o atleta acaba levando ao longo da carreira dele ali. São vários golpes, várias lutas, são vários traumas que ele recebe ali no corpo, na cabeça. Somando cada impacto desse ao longo dos anos, mostra que para ser lutador tem que gostar realmente do que faz, tem que estar consciente dos riscos. E é claro, é importante você trabalhar de forma profissional, ter o marketing, trabalhar de forma profissional todas as áreas como um atleta de verdade. Ter um time que te ajude a te organizar para fazer o teu pé de meia ali ao longo da tua carreira. Até porque a gente sabe que carreira de atleta, principalmente de MMA, é uma carreira curta comparado a outros profissionais. Eu vou falar uma coisa para vocês, galera. Esse garoto tá de parabéns. Embora ainda novo no UFC, ele mostra o poder da equipe que tá por trás ali, do suporte que de fato ele recebe e da vontade que ele tem de fazer de fato boas lutas para o público assistir. Só para vocês terem uma noção, na semana da luta, até o momento antes dele entrar no octógono, ele já tinha 8 postagens no feed. São postagens de divulgação, para divulgar ali os momentos de aquecimento, pré-luta, e que é importante para trabalhar a tua base de fãs. Isso parece algo simples, é até básico, mas que na verdade muito atleta acaba falhando. Então, senhores, o Elvis Brenner Oliveira de Maués, Amazonas, está de parabéns. Tamo junto, bora pra cima e até o próximo vídeo.